Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe. Pastor Alexandre mandou falar bom dia e shalom, shalom. Amém? Glória a Deus, vamos orar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. O Senhor é Deus. Tua misericórdia e teu favor duram para sempre, não há outro além de ti. Tu és amado, tu és adorado, tu és bendito, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Toma o teu lugar de direito e nos leva ao lugar que tu tens para nós, ó Pai querido, um lugar de paz, de refrigério, de mudança, lugar onde o teu Espírito, que é santo, Senhor, muda as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de que o nosso homem, nesse 40º dia, o que essa manifestação do nosso Deus tem para nós, o que o Pai tem para nós, o que Ele quer trazer para nós. Amém? Nesse dia, onde nós vamos pedir para Deus, venha trazer a revelação de quem tu és. Venha trazer o teu nome revelado, a tua identidade, o teu propósito, a tua sabedoria, o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas, porque precisamos, porque queremos. Então, desses dias, o pastor Alexandre fez aqui sozinho, não é? E ele está lá, tem alguma coisa? O Senhor te deu alguma coisa? E eu já havia anotado algumas coisas no meu lugar de rascunho, e eu falei para ele, o Senhor tem me dado, né, hoje cedo conversando, o Senhor tem falado comigo um pouco a respeito do que o envolvimento com o nosso Deus nessa contagem do Homer, ele vai trazer uma libertação dos pecados e das influências malignas. Então, e aí foi muito interessante que nós estávamos pesquisando para um outro estudo que vamos fazer depois, e ali ele achou uma palavra, não sei nem por que ele chegou nessa palavra, não é? Mas ele trouxe essa palavra. E o Senhor, porém, aqui em Gênesis 38:7, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o matou. E aí ele falou assim, que diferença de Enoque. Então, essa palavra ficou no meu espírito e eu creio que ela vai crescer, amados. Que diferença de Enoque. Enoque andou com Deus e ele verdadeiramente pôde se manifestar, não é, para o coração de Deus, e de uma maneira literal. Deus o tomou para si, tirou-o dessa terra, espírito, alma e corpo, e o levou para algum lugar ali do seu paraíso lá no céu. Então, amados, nós queremos sair desses lugares onde há algo que nos prende nessa terra ainda, há algo que nos segura nessa terra ainda. Então, envolver-se com Deus. E eu achei tão interessante a forma de andar. A gente vai pesquisando ali numa Bíblia que a gente tem aquela Oliver Tree, né? Que traz para a gente ali algumas pesquisas um pouco mais profundas. E aí você vai pesquisando, e eu procurei a palavra andar. E dentro de uma das manifestações dessa palavra andar, olha que forma bonita que é andar. Essa forma expressa basicamente uma ação reflexiva. Ele trajava, ele se vestiu, ele lavou, ele se lavou, ele caiu em cima, ele vendeu, ele se devotou. Expressa uma ação recíproca. Olha que bonito isso. Eles olharam um para o outro, eles sussurraram um para o outro. Era isso que Enoque estava fazendo na presença de Deus, estava falando com Deus. Esse andar com Deus era captar a natureza de Deus, era ter em si mesmo a natureza de Deus. E ele foi ficando tão puro, tão santo, tão adequado à natureza de Deus, que Deus o tomou para si. E é isso que nós queremos hoje, nesse dia, trazer de incentivo pela palavra de Deus, para que não apenas meditemos, mas pratiquemos esse sussurrar com Deus e deixar que ele sussurre de volta para nós. Permitirmos uma ação reflexiva, onde Deus fala, onde nós ouvimos e devolvemos para ele a nossa fala. Ontem, a nossa irmã Geni pregou e ela falou que o ato de obediência é um ato de amor. Muito bem explicado, não é? E eu creio que cada palavra que carregamos e depois liberamos tem uma unção própria. E nessa manifestação da nossa irmã ontem, veio esse entendimento. O que é verdadeiramente a obediência? Porque às vezes andamos ali, eu quero amar a Deus, eu quero amar a Deus, eu amo a Deus, mas é só afeto, é só simpatia, é só empatia,
é só algo que estamos ali conectados com aquilo que poderia ser da parte do Senhor, mas verdadeiramente ainda não entendemos o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é o amor que clama, que exige, que busca a obediência. Então, amados, nós precisamos clamar ao Senhor para que esse tipo de manifestação venha sobre nós, porque senão nós ficaremos com aquele amor fraternal, o amor filos, né? O amor da fraternidade. Então, a pessoa vai conosco, nós vamos indo com ela, mas de repente há um problema, há uma dificuldade e esse amor se esfria, ele se apaga. Então, ele não é o amor ágape, ele não é o amor da obediência, ele não é o amor que vai e anda a segunda milha. Mas o amor que ali a nossa irmã expressou e que Deus trouxe ao meu espírito é a profundidade de um amor que simplesmente obedece. Então, você ama Deus e você guarda os mandamentos? Você está buscando a presença de Deus de que maneira? Para ser saciada na sua emoção ou para ser modificada no seu espírito? Então, nós precisamos ter esse entendimento, amados. A palavra de Deus, o versículo básico que Deus já havia me dado era a respeito de que se não tratamos pecado, não há libertação. Se não tratamos o fundamento da libertação, que é sair do lugar de pecado, nós não teremos verdadeiramente a libertação. Porque toda liberdade, todo romper de cadeias, todo quebrar de grilhões está baseado em arrancar aquilo que nos prende, em arrancar aquilo que verdadeiramente é a segurança na qual aquela cadeia confia. E é exatamente o pecado, a transgressão, a iniquidade. Então, não tem como nós passarmos tempos envolvidos com Deus e continuarmos presos. Então, ou o nosso envolvimento está errado, e é superficial e é raso, não alcançou aquele nível que Deus precisava para tirar aquele tipo de manifestação maligna, ou verdadeiramente nós não nos envolvemos com Deus, estamos apenas com uma palavra ou um assentimento intelectual. Eu concordo com o que Deus diz, mas não coloque em prática. E o Senhor fala que aquele que anda dessa maneira está se enganando. Então, o Senhor quer hoje trazer para nós, você quer ser livre da influência maligna, quer ser livre do pecado, quer ser livre daquilo que verdadeiramente o adversário tem se levantado contra a sua vida, as influências que te prendem, as casas espirituais da maldade, as fortalezas, as trevas espessas, envolva-se comigo dentro daquilo que é uma sujeição. Foi o versículo que Deus falou ao meu coração: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a sujeição a Deus, ela nos leva, sim, de águas mais profundas. A sujeição a Deus, sabe onde ela vai nos levar, amados? Ela vai nos levar a um lugar onde nosso pecado é extirpado. Não pela nossa obra de justiça, mas pelo poder do Espírito que em nós habita e que vem para nos santificar. O Senhor está procurando uma igreja que queira esse tipo de manifestação. Agora, o problema é que nós gostamos do nosso pecado, mas Deus está falando comigo e com você hoje. Olha, até eu gostar do teu pecado, eu tiro se você se envolver comigo profundamente. Se você andar comigo. Amado, Salmo 115 fala: torne-se semelhante a ele, todo aquele que o adora. Eu sei que é uma palavra que a gente já pregou bastante, não é? A respeito da identificarmos-nos com aqueles que adoramos. Então, se nós nos identificamos com um adversário, nós ficaremos parecidos com ele, porque ele vai trazer a identidade dele para nós. O que é a adoração? A adoração é obedecer. O que é a adoração? É caminhar de acordo com aquilo que você fala que você adora. Então, esse ser adorado, ele tem uma característica, ele tem um propósito, ele tem uma maneira de pensar e de funcionar. Ele tem a sua própria identidade. E conforme nos prostramos diante dele, o que acontece? Nós nos tornamos semelhante a ele. Por que Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele? Ele queria uma adoração por completo, não apenas do Espírito de Jesus. Tudo bem, Satanás, eu adoro você, não é? Tudo bem, adversário, eu adoro você. Não, ele queria não apenas uma palavra, ele queria uma entrega do corpo para que pudesse se manifestar corpo, alma e espírito, ou seja, algo total, o ser integral de Jesus prostrado à presença do adversário. Então, amados, o que Deus está hoje falando para nós, que nós podemos ter uma identificação com aquele que adoramos. Agora, queremos a libertação, queremos a liberdade, queremos o romper de cadeias, queremos mudança de vida por fora, mas por dentro queremos manter os nossos padrões. E Deus está falando: eu quero quebrar essa cultura ao redor da tua mente.
Eu quero quebrar essa manifestação que te prende nesse lugar de cativeiro, nesse lugar de mágoa, de tristeza, de rancor, nesse lugar onde você fica sempre olhando para os outros e esperando uma mudança dos outros, onde o Senhor está falando, ei, estou falando com você. Nós estamos ocupados com que Deus mude o governo, com que Deus mude o hospital, com que Deus mude o atendente do hospital, nós estamos ocupados com que Deus mude o nosso marido, o nosso filho, mas o nosso interior, onde nós deveríamos nos prostrar diante de Deus e falar, torna-me semelhante a ti, porque esse é o teu propósito eterno para a minha vida, isso não sai, às vezes, dos nossos lábios, mas Deus está falando, filha, se você se sujeitar a mim, eu tenho poder para mudar o teu interior, e o teu interior vai começar a barrar os adversários que estão ao teu redor. Vai começar a destruir os adversários que estão ao teu redor. Se nós olharmos ali, já pregamos esses dias sobre a vida de Gideão, mas se olharmos a mudança que Deus fez dentro do espírito de Gideão, nós vamos ver um homem vitorioso. Até o capítulo 7, nós vamos ver um homem vitorioso, um homem que entrou e saiu para a peleja, para a guerra, e ele saiu vitorioso. Primeiro ele venceu a batalha sobre si mesmo, e às vezes é isso que nós não entendemos. Deus está convidando a sua igreja, vença a batalha sobre você mesmo, vença, negue-se a si mesmo. Aqui, normalmente a pastora Joselma faz essa intervenção, aqui ela coloca morra com bastante ar, e é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. Nós, nesse tempo de Homer, ele está falando, troca a tua natureza. Eu quero te dar algo vivo e você continua como morto. Eu quero que você saia do todo o ambiente que te traz peso, que te segura, que te machuca, que interfere na tua vida para o mal. E o Senhor está falando, eu quero que você saia das influências malignas, mas como vou aparar as influências malignas se você não toma uma posição de se envolver com quem eu sou? Eu sou o grande eu sou. E quando eu me manifesto como o grande eu sou, eu estou falando para você que eu posso ser quem você precisa que eu seja a cada necessidade sua. Deus não está falando, olha, eu sou o Deus que cura, e só. Olha, eu sou o Deus provedor, e só. Não, eu sou o Deus que te liberta, e só. Não, Deus está falando, eu sou o que sou. Ou seja, acesse toda a plenitude do meu ser para cada uma das tuas necessidades. Às vezes estamos tristes, nós vamos precisar do Consolador. Às vezes estamos em necessidade de força e fraqueza, nós vamos precisar do Deus forte. Às vezes estamos, sim, vivendo para Deus todos os dias, mas isso, amado, dentro da nossa prática diária, é extremamente difícil para nós se não dependermos do Espírito Santo. Eu quero dar um testemunho aqui. Esses dias eu sei que houve uma ruptura tremenda em estruturas de raciocínio que estavam me prendendo. E de uns dias para cá, o adversário quer que eu volte àquela estrutura. Então, ele vem mentindo a meu respeito. Ele vem lançando um monte de pensamentos para que eu fique paralisado, ou melhor, que eu volte àquele lugar o qual Deus falou, já te libertei, vá, caminhe, saia deste lugar, já fiz, já mudei o teu pensamento, agora assuma esse pensamento como real, porque é a minha cultura para você. Agora, se você quiser continuar andando naquele lugar infernal, de tormento e de ausência de paz, você permita que o adversário convença você. O que é aqui, no caso, o Homer, comer o pão da presença? O que é o Homer? É permitir que Deus nos convença das realidades que Ele tem para nós. É permitir que Deus nos convença das verdades a nosso respeito. Sejam elas verdades de transformação, no sentido de elogios que Ele faz para nós, e sim de afetos que Ele demonstra para nós, e das virtudes que Ele vê em nós, e também dos problemas que Ele vê em nós. Agora, nós queremos ficar com a nossa cultura arraigados a ela, presos a ela, e queremos ainda ter mudança. Não acontecerá. Não acontecerá. Aleluia. Então, sim, nenhuma condenação há. Então, nessa época, onde nossas irmãs, os grupos de intercessão que temos, começaram a lançar, e uma das palavras que foram lançadas foi essa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está mudando os fundamentos da condenação na tua vida. Aquilo que cauterizou a tua consciência. A consciência, para cauterizar, ou seja, para ela não sentir mais nada do que é o pecado, ela passa por uma jornada, tem uma caminhada. Ela fica impura, ela fica contaminada, ela fica corrompida e depois ela é cauterizada. Então, o adversário ele vai com um sapatinho de algodão, colocando aquelas palavrinhas suaves, é um sussurro.
Porque o adversário, ele também quer sussurrar. Aqui nós vimos que andar com Deus, aqui que é nosso, que texto que nós pegamos, alguém também vai querer sussurrar com você. Alguém também vai querer que você olhe nos olhos e seja uma ação reflexiva. O que é uma ação reflexiva? Ele penteou-se, ele faz a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. O adversário, ele vai querer que você seja reflexivo, ele vai falar, olhe para mim. E enquanto você olha para ele, ele olha para você e aquilo te seduz. Agora, nós vamos precisar decidir qual olhar. Nós vamos querer corresponder. Haverá uma correspondência sempre. E dentro dessa correspondência, haverá uma intimidade. E essa intimidade vai gerar algo dentro de nós. Porque toda intimidade traz uma semente. Ela tenta semear algo em nós. Toda intimidade é assim, ela semeia algo em nós. E aí o adversário fala, sussurre para mim. Olha, gaste tempo comigo, deixa eu olhar nos teus olhos. Recebe o meu, entre aspas, muitas aspas, recebe o meu amor. Que era o que ele estava falando para Cristo. Recebe o que eu posso te dar. Olha nos meus olhos, sussurra para mim. A serpente de língua bífida, de língua enganosa, que foi esses dias conversando com o meu irmão, o Senhor me deu um entendimento dessa língua partida, dessa língua que tem duas pontas, dessa língua, ela, veja bem, a língua bífida, ela vem inteira e de repente ela se abre. Então, é uma manifestação, amados, de uma dupla, de um duplo veneno, um espiritual e o outro para a alma, e a alma contamina o corpo. Como o adversário ele é terrível, ele vem para trazer uma seta incendiária que vai querer pegar no nosso espírito. Aí depois tem uma outra que vai querer pegar na nossa alma e nos manter cativos de alma. Então, que possamos entender essa misericórdia que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Filha, eu te dou uma arma para a tua alma e é a minha palavra. Se você ouve a minha palavra, se você retém a minha palavra, se ela consegue entrar no teu coração e trazer transformação, a tua alma será salva, como falamos ontem no final da ministração. Agora, uma que vem para pegar o teu espírito, essa você vai ter que repreender. Essa você vai ter que repreender, sim, a língua bifurcada. Ela vem de uma raiz só, ela é maligna, ela é contaminadora, ela é corrosiva, ela é corruptora. E ela vem para te contaminar, ela vem para ela vem para ir, cala, tu que cala, nubandashi, cai, vai quebrando toda a força dessa língua maligna, oreba, shecai, me mandou que caia. Em nome de Jesus, ela vem trazendo uma força para pegar a nossa alma e ferir a nossa alma. Ela vem para arranhar a nossa alma, mandar. Mas, em o nome de Jesus, o que o Senhor está falando? Que essa língua bifurcada, ela também vem para contaminar o espírito da nossa mente. E o Senhor está falando, olha, se você permite isso e não levanta o escudo da fé e fala, opa, aqui não, o que vai acontecer? Eles vão me arrastar lá para o lugar da condenação e da autocondenação. Eles vão me arrastar lá para o lugar da acusação, da autoacusação, da rejeição e da autorrejeição. Aí eu fico cheia de medo. Não vou me manifestar, porque eu estou com medo. Eu não vou me manifestar, porque eu estou intimidada. A língua bífida, ela pega o teu espírito e semeia no teu espírito para que a tua alma fique debaixo daquilo que ela lançou para a ferida. O espírito impuro e a parte da alma ferida. E aí ficamos paralisados. E o corpo é mordomo, ele só vai atrás. Então, amados, nós precisamos começar a ter uma manifestação poderosa contra aquilo que o adversário está falando. Tem um hino da Ludmila Ferber que fala, a tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Então, é o nome do hino, ouço Deus me chamar. Então, meu coração, estou tão cansada, tenho trabalhado tanto, não quero ir, não é? Mas o Senhor está falando, a tua voz suave é como um sussurro. O adversário, ele vai vir com a sua sugestão. Ele vai vir com uma palavra, sussurre para mim. E aí nós vamos ver o que verdadeiramente, quando Deus fala, olha a palavra de Deus aqui em Tiago, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O adversário vai fazer a mesma coisa. A estratégia é a mesma. Se achegue a mim. Olhe para o fruto. Venha, desfrute. Coma. Deus está mentindo, te enganando. Ele quer o conhecimento só para ele. Ele não quer que você tenha intimidade com essa árvore aqui. Ele não quer que você conheça o que ele conhece.
E, na verdade, Deus não queria mesmo, porque só ele pode conhecer o mal e não ser contaminado. Ei, Kalashi. Mas o adversário, ele vem com as suas astúcias e fala, conheça o mal, eu estou te mostrando o bem. A serpente enganadora bifurcada. É o bem e o mal manifestados debaixo de uma mesma árvore. Então ela fala, é bem, só que lá no fundo é mal, está morto, corruptor, está totalmente corrompido, impuro, maligno. Então o Senhor está falando para nós hoje, a árvore do bem e do mal continua sussurrando, o conhecimento dela continua sussurrando. No teu ouvido, sempre haverá. Hoje nós vamos falar a respeito do espírito de conhecimento. Então, Deus está já trazendo aqui para nós o fundamento do que é esse conhecimento maligno que o adversário quer trazer para nós. Ele vai sussurrar. Porque ele começa com uma visão. É a primeira coisa que ele vai falar para nós. Olha para aquilo. E ali, aquele sentido espiritual, ele é apreendido por aquele sussurro. Agora, o Senhor vai falar para nós, se você quer sair das influências malignas, deixe de olhar. Shalom, shalom, querida. Deixe de olhar para as influências malignas. Deixe de olhar para aquilo que o adversário está sussurrando e pare de corresponder aos afetos de Satanás. Ah, pastora, mas Satanás não tem afetos. Claro que ele tem. Quando ele vem para suprir a carência sua de vingança, ele está te colocando o afeto dele. Quando ele vem para te suprir aquele desejo de cobiça, ele está colocando o afeto dele dentro do teu coração. Não, por aqui eu tenho certeza, vai dar certo. Não, mas essa parte, eu queria que a pessoa fosse vingada. A tua alma, a tua carne estão desejando vingança. E o adversário fala, como Jezabel falou, pode deixar a linha de Nabote, eu conquisto para você. E aí saímos demonizados dos ambientes das nossas cobiças. Sei, cala, filho, você precisa anotar algo. Não vai dar que eu estou sem caneta aqui. Mas, em nome de Jesus, nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, é exatamente isso, amados. Colírio para os nossos olhos. Deus está falando conosco. Para de olhar aquilo que não presta. Para de olhar aquilo que está morto. Tem aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. Onde estávamos orando, nem lembro para qual grupo que enviamos essa oração. Tem o poder da piedade. Tem o poder, não. Tem a aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. O que quer dizer isso? Tem aquela aparência de que eu posso vencer, só que, na verdade, quando chega na hora, nós estamos seduzidos pelos nossos próprios desejos. Agora, onde vamos vencer? Qual é o lugar? Qual é a fonte que vai fazer com que nós vençamos? Nós mesmos ou andar com Deus? Nós mesmos ou permitirmos que o Senhor sussurre ao nosso ouvido? Haverá sempre, amados, sempre o poder de andar com Deus e sermos tomados para Ele. Ainda que não sejamos arrebatados como Enoque o foi, mas o nosso espírito e a nossa alma serão arrebatados a este lugar. Haverá uma transformação para nós. Seremos transportados, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Então, o Senhor ele vai trazer para nós uma manifestação que vai trazer agrado ao nosso espírito. E ele fala assim para nós, a alegria do Senhor é a tua força. E como vamos alegrar a Deus? Através dessa intimidade, uma fé na intimidade que temos com Ele. Nessa intimidade que faz com que conheçamos a bondade do nosso Deus. E porque se Ele é bondoso e nós estamos gastando tempo fitando Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a transformação virá. A mudança virá. E conforme aquele pecado venha até nós, nós vamos falar, não quero. Uma vez assistimos uma pregação, fomos numa conferência na cidade de Goiânia, estávamos assistindo um determinado pregador e ele falava em outra língua, e ele trouxe ali para a gente uma imagem de que o adversário, todos os dias, batia a porta de uma determinada pessoa e ele oferecia torta de cocô de vaca. Então, ele falava dessa maneira, torta de vaca, não é? Na língua dele. E aí, o adversário vinha e oferecia torta de vaca. E a pessoa abria e falava, gostoso, vou comer. Mas conforme ela passava tempo envolvida na presença de Deus, ela percebeu um dia que aquilo era cocô de vaca. E ela não quis mais. E quando aquele adversário bateu na porta e ela abriu, e ela falou, eca, cocô de vaca, não quero mais. Então, é isso que Deus está falando. Mas isso vai acontecer quando nós formos para o nosso secreto e permitirmos que a palavra viva, sussurrando, falando aos nossos ouvidos espirituais, abrindo os nossos sentidos espirituais, dando o entendimento
aquilo que verdadeiramente é celestial e que já está dentro de nós, e ele começa a fluir, começa a crescer, começa a abundar dentro de nós, aí sim nós vamos olhar e vamos falar, cocô de vaca, não quero nunca mais. Agora, nós estamos, às vezes, na força do nosso braço. Nós já entendemos que é algo terrível, que é contaminação. Mas nós não conseguimos assentir com isso de maneira espiritual e firme para rejeitar isso. E, na verdade, Deus nem quer que você faça isso, porque senão a glória vai ser para a sua carne. Aí, eu venci. E o Senhor não está querendo que você fale isso, eu venci, porque daqui a pouco, o segurar essa glória, ela não vai ser sustentada por você por muito tempo, e você vai cair novamente, porque você venceu, entre aspas, mas se perdeu no orgulho. E daqui a pouco, para tratar com orgulho, ele vai ter que permitir que você caia em outra área, e assim vai. Então, vai ficando aquele ciclo de repetição de derrota, porque aparentemente você venceu, mas o orgulho está lá, e a verdade de Deus precisa extirpar o orgulho para depois tratar em submissão nossa aquilo que está nos prendendo. Porque o orgulho sempre vai nos fazer voltar para o lugar da queda. Então, ele quer tirar o orgulho em humildade. Aqui está. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E ele vos exaltará como? Fazendo o meu nome conhecido? Fazendo que eu me torne grande na presença dos homens? Isso pode até acontecer, mas não é isso que é o fundamento de Deus para nossas vidas. O fundamento de Deus para nossas vidas é nos fazer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, essa exaltação que ele quer trazer para nós é sobre a iniquidade, a transgressão do pecado. E assim Jesus se manifestou, vencendo todo tipo de manifestação de iniquidade, transgressão e de pecado que vinha contra ele. Prostre-se, produza a iniquidade, prostre-se, vai Jesus, vamos, eu vou te dar todas essas coisas. E Jesus falou para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás, porque Deus é Deus até de Satanás, então entenda, ele tem limite de atuação na sua vida. Só que quem vai confrontá-lo somos nós, na presença do nosso Deus, aquele que venceu a Satanás. Ele é o primogênito de todas as vitórias no céu e na terra. Agora, nós queremos fazer essa obra de vencer ao adversário com seus ditames malignos, com a sua língua bifurcada? Queremos vencê-lo sem usar a pessoa bendita de Jesus. E aí Deus vai ter que nos abater, porque toda a glória é para Jesus. O próprio Deus vai ter que nos abater. Mas se nós nos chegamos a ele, e o Espírito de Deus vai trazendo as manifestações do Cristo vivo dentro de nós, Cristo acende, ilumina-se, e aquele pecado é vencido. E aí você olha mais e verdadeiramente você fala, não quero nunca mais isso, porque eu entendo que vai estar fazendo mal para o meu Cristo e para mim. E o arrependimento chega. O Espírito de Deus, amados, é uma coisa tão maravilhosa que Deus precisa nos fazer entender que quando ele ilumina as nossas trevas e elas se dissipam, nós podemos olhar o pecado como verdadeiramente ele é. A palavra de Deus diz que Cristo odiou a iniquidade. E nós, como igreja, ainda estamos amando a iniquidade. Ainda estamos... pastora, eu não amo minha iniquidade, eu acho pavoroso. Mas se você justifica o pecado que está no teu coração, às vezes, por exemplo, a ausência de perdão, ou ausência de envolvimento com determinadas pessoas. Às vezes você fala, eu já perdoei, mas não quer se envolver mais. Não quer andar a segunda milha. Não quer dar a túnica, a capa. Eu sempre faço confusão. Eu acho que deve ser a capa, não é? Então, não queremos mais. A pessoa lá e eu aqui. Mas foi isso que Jesus fez? Quando ele perdoou na cruz do Calvário, ele falou, você lá e eu aqui, ou ele veio morar dentro de nós? Então, nós colocamos por baixo o padrão de Deus. Por quê? Porque justificamos a nossa dor. Não, porque o que essa pessoa fez não quero mais nunca, nem olhar para a cara dela. Ela lá e eu aqui. Mas o padrão de Deus é outro. Eu não estou falando de sermos fantoches de Satanás. Eu estou falando que precisamos colocar a nossa próxima milha na presença de Deus. Porque quem vai dar a face para o segundo tapa, se você decidir fazer isso, pode ter certeza. Se você fizer isso de coração, quem vai receber o tapa é o Senhor. E aí? Quem você acha que vai te defender? Você não vai precisar se defender. Então, amados, às vezes nós passamos por circunstâncias de ter que confiar novamente. Contei o testemunho de uma moça que ela estava em reconstrução do casamento, e depois de
de ter decidido em Deus, falar, tudo bem, então é para eu me relacionar sexualmente. Essa moça veio e falou para mim, e agora, como eu vou fazer? Depois de falar para Deus, Deus, eu me decido trazer a restauração para o meu casamento, então vou me relacionar com meu esposo. Foi, arrumou uma roupa linda, maravilhosa, e foi, se deitou com seu esposo. No dia seguinte, ela foi olhar no celular dela. E como era conectado com o do esposo, o que aconteceu? Ela foi ver o YouTube e estava cheio dessas moças novinhas. E o que você acha que aconteceu com aquela roupinha nova que ela havia arrumado, com aquela manifestação da sua sexualidade? Instantaneamente, o desejo de continuar morreu, não é? Morreu. Aí o que Deus fez? Você vai continuar ou não? E aí o Espírito do Senhor falou assim, se você não aprender a confiar em mim, que eu que te defendo, você nunca vai a lugar nenhum. Você sempre vai ficar na sua casinha de medo. Sempre vai ficar na tua casinha de machucadura. Porque se você andar essa segunda milha que eu estou falando, eu é que vou fazer com que as tuas pernas andem. E aí a conta é comigo. Por que você não deixa eu pagar a conta? Por que você não deixa eu fazer isso por você? Por que você não confia em mim, que eu vou te livrar e vou te guardar? E filha, eu não estou te prometendo que não haverá mais novinhas. Eu só estou falando que agora é comigo. Você entende o que Deus está te falando hoje? Envolva-se com Deus. Pegue a tua porção de Homer hoje e vá lá. Ai, pastora, mas eu não quero nem saber mais disso. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Não quero mais me envolver ministerialmente. Eu não quero mais me envolver com uma carreira que eu já perdi, já fracassei. Mas foi o Senhor que colocou o ponto final ou você que está colocando o ponto final? Deus colocou uma vírgula para tratar algo com você e comigo? Ou verdadeiramente você é quem está colocando essa vírgula e esse ponto final? Quem é que está mandando verdadeiramente na sua vida? Você ou eu? Você ou a querida? Você ou a língua bífida, enganadora de Satanás? Quem está sussurrando? Quem está falando? Então, amados, os padrões de Deus são mais altos. Ele fala isso na palavra, lá em Isaías 55, meus pensamentos mais altos, meus caminhos mais altos que os teus. Agora, a quem decidiremos seguir? O Senhor, Ele quer tratar conosco. Sabe, amados, quando a pastora Joselma colocou aqui a língua bifurcada, era como se o meu entendimento se abrisse e eu visse uma língua cheia de ovozinhos, ovos de aranha, de serpente, como fala a palavra? Ovos de áspides, porque ela vem para depositar e fazer um ninho tenebroso dentro de nós. Aranha significa enredo, significa grandes teias que vão se formando, e de repente você está ali e a aranha só vem para pegar a presa que está enredada naquele lugar. E o Senhor está falando, o sussurro das travas é exatamente esse. Ele vai falar, é um bem, mas no fundo há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles é o mal. Por quê? A língua, o restante da língua está escondida lá atrás. Mas aqui, aquela língua, aquele pedacinho de língua que se apresenta como algo bom, algo que parece que é bem, ele vem para você nos seus olhos e vai falar, olha, é bom para dar entendimento, é bom ao paladar, vai me abrir os olhos espirituais. Mas abrir para que realidade? Para essa árvore de independência, para essa árvore de desobediência, para essa árvore de morte. Então o Senhor está falando, se você se envolve comigo no meu andar, nesse que Enoque andou, você não vai ser como um ir sentenciado, porque Deus tinha um propósito para trazer o leão da tribo de Judá através da família de Judá. E por que Deus foi tão severo? Porque haveria já algo sobre a família de Judá que viria trazer Jesus Cristo. Então, o levantar da perseguição dessa semente, quando Deus falou lá para Eva, da mulher, eu vou levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Satanás, ele é astuto. Quando ele observou que havia uma genética corrompida ali para o povo de Caim, ele falou, de 7 virá. É de 7 que vai vir essa descendência que vai trazer sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, esmagar, não é? Então, em nome de Jesus, o Senhor estava falando, eu vou perseguir a genética de Jesus nesses homens que são santificados. Eu vou perseguir essa genética. E a partir disso, ele começou. Qual a linhagem está sendo separada? Observe os reis de Judá, amado. Quantos sobraram?
Enquanto os de Israel se multiplicavam, os de Judá foram ficando cada vez mais errados, mesmo porque sobrou apenas 2 tribos para Judá. Então, nós precisamos entender que o adversário ele vai fazer uma caçada de Cristo dentro de você e dentro de mim. Ele vai procurar encantoar Cristo, ele vai procurar diminuir a Cristo dentro de nós, através da sua língua bifurcada, do seu sussurro, a voz que vem com suavidade. Ele não vai vir espalhafatoso, com o chifre aparecendo, ele pode sim transformar-se em anjo de luz, para nos enganar, nos iludir. Ele é o arqui-enganador. A palavra de Deus diz que ele é adversário. A palavra de Deus diz que ele é o enganador. Ele é o pai da mentira. Ele é o ilusionista. Agora, nós, às vezes, vamos querer ficar na nossa ilusão, ouvindo o sussurro da serpente. E o Senhor está falando, essa língua está cheia de manifestações, de enredo, de engano e de coisas venenosas, que é a língua da serpente. Então, amados, que o Senhor nos leve a um lugar de arrependimento. A pastora Joselma falou aqui, irmãos, vamos fazer uma autoanálise. Vamos buscar a presença de Deus. É tempo de arrependimento. Veja que nosso apóstolo está com uma reunião de oração, 4 horas, horários em Brasília, para que possamos entrar ali e nos arrepender diante de Deus. De alguma maneira, eu não vou poder participar, porque eu tenho outros agendamentos, não vou conseguir cumprir isso. Mas eu estou no grupo para poder acompanhar e pegar ali as atmosferas espirituais que estão sendo liberadas ali, para depois fazer a minha própria intercessão. Por quê? Porque é tempo de arrependimento. Aquele que está sobre a nossa cabeça, não é? O apóstolo, o sacerdote ali, como Arão, o óleo que desce sobre a cabeça dele. Então, o que acontece, amados? Nós estamos, não sei em que lugar desse corpo, na vida do apóstolo, mas nós estamos ali buscando arrependimento também. Então, hoje, gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus, Senhor, onde a minha língua é uma língua fraudulenta, enganosa, comigo mesma. Onde é uma língua que legitima e justifica as ilusões que o adversário traz para mim. Onde a minha língua está permitindo, onde a minha vida está permitindo que essa língua sedutora, enganosa, ministre a mim mesma. E eu estou tendo verdadeiramente, entrando num caminho de ilusão, de fantasia, de mundos imaginários. Então, amados, o Senhor vai falar para você, você vai querer andar a 2ª milha e sair desse lugar de ilusão? Porque é isso que Satanás está falando para você, ainda que te doa, é ilusão. Lembra da mocinha com a roupinha lá? Lugar de ilusão para ela. Por quê? Porque estava pautada numa realidade de ferida. Estava pautada numa manifestação da sua própria ferida. Mas aí você vai falar para mim, é injusto. E por acaso o sacrifício da cruz foi justo? Se você está procurando justiça, saia da cruz. Porque a cruz foi injusta com Jesus. Ah, mas eu estou procurando justiça. Está? Então, não permita que a justiça de Cristo estabeleça sobre você. Simples assim. Porque senão a sua balança vai ser enganosa. Você quer a justiça da tua própria carne para os outros, mas para você, não, a cruz serve para mim. Porque a injustiça foi feita com Cristo. A maior injustiça. Inocente pelo pecador. O justo pelo injusto. Deus o fez pecado. Ele não tinha pecado. E Deus teve que remover toda a formosura do seu filho. Jesus teve que deixar toda a sua glória. Veja, ele não tinha um corpo de humilhação como é o nosso. Você já imaginou? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ontem a irmã Geni falou que Jesus era o possuidor de toda a criação, de toda a terra. Esse era o nosso Deus, assentado no alto e sublime trono. Mas ele teve que vir para um corpo de humilhação, que fala lá, se não me engano, é Filipenses. Jesus veio para um corpo de humilhação. E o que é o corpo de humilhação? É o meu corpo, o teu corpo. Que tem que ir ao banheiro, tem cheiros desagradáveis, quando transpira fica muito nheca, e não é? Quando não lava a cabeça fica o cabelinho todo pedidinho, que verdadeiramente tem aqueles tem ânsia de vômito. O que sai do nosso corpo a não ser humilhação? Mas nós achamos que Jesus fez um sacrifício pequeno, e que a nossa justiça, a minha justiça, aquela irmãzinha, ela teve que decidir pôr a roupinha novamente. Porque ou ela ficava no fedor da sua ferida, ou ela ia para o perfume do Cristo vivo, para a 2ª milha. Você vai ter que decidir. Será que a justiça de Cristo não vai bastar para nós nunca? Vamos continuar apegados naquilo que o adversário lançou de língua bífida contra nós, os seus venenos de ácide, os seus enredos de aranha,
os seus ovinhos ali que ele foi colocando, colocando, colocando. E nós vamos ficar enredados com isso sem nunca conhecermos a Deus e darmos a liberdade dele produzir Cristo dentro de nós. Deus o matou. Por quê? Porque ele estava arrancando a possibilidade da semente de Cristo nascer para a genealogia do Salvador vir. Isso, profeticamente falando, pode acontecer comigo e com você, todos os dias. Quando Cristo quer depositar uma semente, nós falamos, opa, não vou permitir que tenha essa semeadura. Eu vou abortar essa semeadura. Vou lançar essa semente no chão. Porque eu estou justificado em mim mesma. Em mim mesmo. Não quero esse envolvimento nesse livro, não. Essa semente aqui, não. Semente do perdão, da clemência. Não, eu vou ficar na inclemência. Eu vou ter meu coração corrompido, cauterizado, impuro. Eu vou ter contaminado. E aí a minha raiz de amargura vai contaminar muitos, porque afinal, eu. E quanto a mim? Deus está falando, e quanto a mim, que deixei a minha glória? Você vai fazer do meu sacrifício algo inútil? Você não vai querer se envolver com ele? Eu estou sangrando. O meu sangue fala continuamente. O meu sangue ainda não perdeu a validade. O meu sangue continua lá. O Espírito Eterno. Veja que Deus escolheu esse nome para falar do Espírito, entregando o sangue diante do Pai. E foi apresentado diante do Senhor pelo Espírito Eterno. Ele poderia ter falado o Espírito Santo. Mas ele falou pelo Espírito Eterno. Ele está falando em relação que aquilo que ele fez, que vai de eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. O sangue de Jesus continua falando. Ele está vivo. O sacrifício da cruz ainda está vivo. E Deus está trabalhando para que nós creiamos nesse sacrifício. Agora nós vamos precisar abrir mão daquilo que é a centralidade. Mas Deus tem falado muito sobre fundamentos que são vereditos e enganosos, que entraram na tua consciência e na minha. Nessa semana que eu falei que eu tive uma grande vitória, um fundamento estava na minha consciência, um veredito falso, que pleiteava na minha vida, que fundamentava a minha vida, a respeito de autojustiça. Deus precisou vir e quebrar isso. Falou, ei, você tem fundamento errado dentro da tua mente que justifica determinadas atitudes que você tem. Tá vendo essa atitude aqui? É esse fundamento. Tá vendo essa daqui? Esse fundamento. Tá vendo essa? Esse fundamento. Então, qual é o fundamento? Qual é o veredito que a tua consciência deu? E ela é dos quintos dos infernos. É da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos justificados nesse fundamento. Eu sofri muito. Você não sabe o que fizeram para mim. Eu fui roubada. Não, você está de brincadeira, né? Meu marido tem 5 amantes. Não. Você vai querer que eu perdoe isso? Aí você vai olhar para a cruz e você vai ver toda a injustiça que fizeram com Jesus. E veja qual é o tamanho da sua injustiça. Veja se dá para comparar com a que fizeram com ele. Porque se der para comparar, então você pode ficar justificada no seu argumento mentiroso, veredito do inferno. Satanás foi lá e lavrou ata contra você. E sabe qual é a força dessa escritura maligna? O teu consentimento e o meu consentimento. Mas como assim, Senhor? Isso vai vingar? Ele fez lá no inferno. Sim, mas você deu crédito. Se você creu na mentira, está consumado. Lá no inferno. Foi você que creu na mentira. Fui eu que criei na mentira. E crer na mentira dá legalidade para Satanás vir nos influenciar. Crer no fundamento errado dá legalidade para Satanás vir fazer os seus vereditos funcionarem contra nós. Por não darem crédito à operação da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro. Aliás, por não darem crédito ao amor da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro, para que crescem em todos os sinais da mentira. E aí os sinais vêm, porque temos o fundamento da mentira. Não está vendo, pastora? Eu estava certo. Olha aqui o sinal. Olha aqui como eu tenho razão. Olha aqui como essa pessoa não muda. Olha aqui isso, olha aqui aquilo. Satanás vai levantando os sinais da mentira para que fique mais forte o fundamento que você criou. Então, o Senhor está falando hoje, bate no fundamento da mentira, que cauterizou a tua mente, que cauterizou a tua consciência, que entrou como morte no espírito da tua mente e encapou, ei, recala-te, como uma força das trevas, uma capa de fumaça, que envolve todo o teu pensamento. Quando você vai pensar, nem clareza vem. Você não consegue olhar para aquilo de maneira clara. Está tão fundamentado que vem uma névoa maligna, demoníaca, espessa, escura, e fica segurando aquele fundamento. E a verdade parece que não consegue entrar. Porque você e eu damos crédito para aquilo e gostamos daquilo. Como
sim, gostamos, pastora, porque é exatamente isso que a língua bífida faz. Ela traz um fundamento da mentira e depois ela coloca um sentimento de apego naquilo. Eu mereço. Eu também não vou comprar uma roupa a mais lá na Shein, não é? Eu mereço, afinal, fui tão judiada, né? Vou comprar um colarzinho a mais. Eu vou comer mais. Eu vou querer um carro novo. Eu vou querer isso novo, porque afinal eu tenho razão. Ou eu vou querer que o ministério daquela pessoa nunca mais dê certo, porque afinal eu tenho razão. Eu nunca mais vou me envolver com isso, com aquilo, porque eu tenho razão. Então, Satanás conseguiu alcançar uma névoa na sua consciência, colocou impureza, colocou contaminação, colocou corrupção e a cauterizou. E tudo isso legitimado por um aval, meu e teu, uma condescendência nossa. Algo que nós legitimamos, porque acreditamos naquilo, que aquilo é o certo. Agora, hoje eu vou fazer um desafio para você e para mim. Vamos olhar para aquilo que a cruz fez. Vamos olhar para aquilo que Jesus foi executado. Sangue por sangue, que ele foi sendo executado ali, na cruz do Calvário. Até chegar à via dolorosa, até chegar na cruz do Calvário. Será que aquilo não foi justo? Ou antes, olhe para a encarnação de Jesus. Olhe para a prefiguração de Jesus em cada cordeirinho, que o sacerdote ia lá, transferia o pecado, cortava a goelinha dele, aspergia o sangue no altar do sacrifício, para ter um justo, para pagar o pecado do injusto. Vá olhando tudo isso. Vá permitindo que a dimensão do sangue derramado, a dimensão da cruz no qual Jesus foi crucificado, para arrancar os nossos pecados, agora sim, de maneira eterna, vá olhando para isso e veja se há justiça nisso. Ou se há simplesmente amor nisso. Ou se há simplesmente perdão nisso. Ou se há simplesmente um amor divino sendo derramado nisso. Agora, qual sussurro eu e você vamos ouvir hoje? O de Satanás ou do Senhor? Com qual presença vamos nos envolver? O envolvimento que nós estamos propondo aqui no Homer é um envolvimento com a luz, com aquele que Jesus é, para que toda treva seja dissipada. Amém? Vamos nos manter agora diante do Senhor por mais um tempo. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como teu corpo. Senhor, e a tua palavra nos diz, hoje lendo aqui Jeremias, Pai, eu quero trazer essa oração, Senhor, essa palavra que tu colocaste como uma palavra certeira do teu coração ao nosso. Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, tu disseste aqui que se Jeremias orasse, não haveria nem ouvido teu, Senhor. Mas nós estamos agora diante de um sacrifício que é maior do que as palavras de Jeremias, Pai. Estamos de acordo com o sacrifício do Cristo vivo te pedindo, ouve o sangue do teu filho amado agora, porque ele fala, ouve o sangue do teu filho agora, porque verdadeiramente ele fala aos teus ouvidos. Por favor, meu Deus, e venha pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória. Aqui a tua palavra diz, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás, e não para diante. Papai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, de acordo com essa palavra, que os conselhos, ó Rei da Glória, do Satanás e seus demônios, ó Deus, sejam silenciados através de nós mesmos, ó Pai. Através de um envolvimento profundo contigo, através de uma sujeição à tua palavra, através da humilhação debaixo da tua potente mão, Senhor, para que tu mesmo possa se achegar a nós, Senhor, e nós sermos tratados nos sussurros errados, fundamentados na nossa vida, na nossa consciência corrompida, caída, cauterizada. Senhor, com a tua boca, sopra essa nuvem, ó Rei da Glória, que vem como ao redor da nossa consciência, papai, para mantê-la num lugar de escravidão, porque tu disseste na tua palavra, purificados o vosso coração da má consciência. Essa é a má consciência que tu falas, pai querido, uma consciência impura, contaminada, corrompida, cauterizada, mas tu disseste que há esperança para nós, porque há uma água purificadora a nosso favor, Senhor. Traz essa água, papai, em nome de Jesus, ó Rei da Glória, para que nós sejamos limpos. Vai enviando, Senhor, o jato dessa água, Pai querido,
em nome de Jesus, ao redor da nossa consciência e começa a amolecê-la pelo óleo que tu falas ali em Isaías. Olha, vai colocar, vai besuntar, vai untar a casca da tua ferida para que ela seja verdadeiramente arrancada a casca e aí a ferida seja tratada. É isso que tu está falando hoje, para que essa nuvem, ó Rei da Glória, que entrou ao redor da nossa consciência, ela seja dissipada. E aí sim, a nossa consciência começa a ser tratada pela verdade da tua palavra, pela água da tua palavra, Espírito da verdade, com o óleo que vem de ti, somente de ti, coloca sobre essa ferida tão terrível, essa cauterização, Senhor, para que depois a nossa consciência seja lavada e o nosso coração purificado. E aí, Senhor, nós vamos falar aqui, não, nós vamos dar ouvidos à tua voz, nós vamos te atender, Senhor. Nós não vamos andar nos nossos próprios conselhos, Senhor. Nós vamos andar nos conselhos que Enoque andou. Não vamos andar na dureza do nosso coração maligno, porque o Senhor terá lavado o nosso coração. Como tu disseste lá em Hebreus, Pai, purificado no vosso coração da má consciência, porque o Senhor fará algo por nós, porque andaremos contigo, Pai, que tu andarás conosco. Tu disseste, olha, ele sussurra, nós sussurramos, ele sussurra. E agora, Pai querido, nós queremos intervir e colocar um basta nessa manifestação de trevas, sim, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo a lei do Espírito de vida. Ah, papai, é esse Espírito, é essa lei que nos faz viver. O Espírito da vida que está em nós, e a lei dele é fazer Cristo conhecido. E quando Cristo é conhecido por nós, ele se manifesta. Opera em nossas vidas, Pai, porque queremos andar para frente e não voltar nunca mais para trás. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, coloca agora, Senhor, as barreiras do teu sangue, para que não queremos voltar para aquele lugar. Como tu fechaste, ó Rei da Glória, ali o Mar Vermelho, Senhor, para que o teu povo não pudesse voltar atrás. Assim também, Senhor, faz essa obra nas nossas vidas, não nos permita voltar atrás. Senhor, nós sabemos que aquele povo falava, nós queremos voltar para o Egito. Eles teriam que fazer um caminho para circundar o Mar Vermelho. Aí, Senhor, eu creio que a dureza do coração parece que estaria num nível máximo, ó Rei da Glória. Porque o Senhor verdadeiramente havia secado, ou aliás, colocado águas de morte para que aquele povo nunca mais quisesse voltar atrás. Mas nós estamos falando não de um coração obstinado hoje, mas de um coração que quer mudanças, Pai. Então vai quebrando a força do coração obstinado, que ainda que tenha que se desviar do Mar Vermelho para poder voltar para o Egito, quer continuar nessa caminhada. Vai quebrando a força, assim, desse coração obstinado, Pai. E vai colocando sobre nós, ó Rei da Glória, o teu manto de mansidão, o teu manto, ó Pai querido, de humildade, para que conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque sabemos que a tua vinda é certa, tu estás levantando a tua luz sobre nós. Que a luz do teu rosto fale a nosso favor e possamos ir adiante em fé, não em apostasia. Porque, Senhor, o adversário vem para nos corromper, porque ele fala, como você está nesse lugar, você continua nesse estado, então você não pode ir adiante. E é mentira dele, se continuarmos crendo e andando na presença de Deus, logo ele nos tomará para as realidades do céu e não estaremos mais andando nessa terra. Não estaremos mais, papai. A mesma maneira que Enoque, profeticamente, nós dizemos essas palavras no meio do teu povo para que possamos crer no teu sacrifício. Ele é suficiente. Cristo é suficiente. E que deixamos, ó Rei da Glória, as armas de milícia carnal, Senhor, mas andemos nas milícias celestiais, como tu tens falado para nós, destruindo e levando cativo todo pensamento, destruindo todo baluarte, todo sofisma, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso somos nós que fazemos, através do teu Espírito e da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus. Daqui a pouco, para aqueles que puderem, estaremos ali na contagem do Homer com o nosso apóstolo, Éder Gregório. Amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom, que seja um excelente Shabat. E amanhã estaremos na contagem do Homer às 15 horas. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe e guarde. Muito obrigada, Deus é muito bom. Aleluia. Graças a Deus.